Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do My The Headphone e hoje eu vou continuar a série de vídeos técnicos que eu venho fazendo. Já fiz um vídeo sobre graves, médios e agudos e um outro falando sobre tuning, que é basicamente o equilíbrio tonal de um fone. A ideia hoje é explorar um pouco mais esse tema, falando sobre os diferentes tipos de tuning, tá? O que passa um pouco também sobre como ler gráficos de resposta em frequência, ainda que de uma forma mais superficial. Vamos lá. No vídeo sobre tuning, eu mostrei os gráficos de resposta em frequência, e se você tiver prestado atenção no vídeo, você deve ter reparado que ali já dava para ter uma ideia básica sobre como é que você vai ler esses gráficos. Em resumo, a gente tem o eixo vertical representando a amplitude ou volume e o eixo horizontal a frequência, tá? Eu mostrei isso no vídeo para vocês. Ou seja, por exemplo, se a região mais à esquerda da curva tiver mais para cima, como aqui, por exemplo, isso significa que esse fone tem uma maior quantidade de baixas frequências, ou seja, de graves. E se você tem um fone com uma região da direita, tá? Ou seja, indo para os médio agudos e agudos mais baixa, como aqui, você vai ter um fone muito mais apagado, muito mais fechado. Agora, se a região, por exemplo, bem para o alto for mais alta, como aqui, isso quer dizer que é um fone com mais agudos altos, tá? Com muito mais brilho, com uma sensação maior de ar, vamos dizer assim. Repara também que nesses gráficos existe uma linha pontilhada, tá? Que eu também citei no vídeo sobre tuning. Essa linha ela representa, em tese, o que seria uma curva totalmente neutra para determinada pessoa. Na maioria dos gráficos que eu vou mostrar nesse vídeo é para o Crinacle, tá? O avaliador que tem, hoje em dia, a maior base de medições de fones que você consegue encontrar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo, tá? Mas simplificando, essa linha pontilhada, ela é o que seria o padrão, vamos dizer assim, tá? Então, se em algum ponto do gráfico de um fone a linha estiver acima da linha pontilhada, quer dizer que esse fone tem mais quantidade daquela frequência do que o que seria neutro, segundo o Crinacle. Se estiver abaixo, ele tem uma quantidade menor dessa frequência. Meu ponto é que por meio desses gráficos a gente consegue ter uma ideia, ainda que muito por alto, de como um fone vai soar em termos de equilíbrio tonal. O gráfico, ele, cara, vai te mostrar, por exemplo, né, se o fone tem graves muito fortes ou muito fracos, se ele tem médios recuados, se ele tem agudos intensos, esse tipo de coisa. E isso, obviamente, pode ser bastante útil quando a gente não tem chance de ouvir aquele fone de ouvido. Para mim, normalmente, esse gráfico já indica essa tonalidade geral, tá? E isso é uma coisa que pode te ajudar a já ter alguma noção de meio que em qual grupo aquele fone se encaixa e, consequentemente, se ele pode parecer indicado ou não para certos gêneros musicais, tá? Para o seu gosto. Eu vou dar um exemplo para vocês, já falando aqui, tá? Sobre alguns dos que são, para mim, tipos legais, porém diferentes de tuning. Uma palavra que vocês me veem muito dizer aqui é natural, né? Para mim, um tuning natural é um tuning equilibrado, ou seja, que não me soa artificial e não tem nenhuma faixa de frequência exagerada ou faltando, mas que não chega a ser também aquela assinatura sem graça ou estéreo. E a visão do Crinacle de neutralidade, mais com mais graves, que é o que ele prefere, para mim é justamente uma assinatura natural. Então, por exemplo, um fone que segue muito bem essa curva, mas com uma quantidade saudável a mais de graves, é o 7Hz0, tá? Que eu avaliei recentemente aqui no canal. Para mim, ele é justamente o que eu chamaria de natural em termos de tonalidade. Já o Moondrop 2, por exemplo, ele ainda é um fone que eu chamaria de natural, mas se você reparar no gráfico, você vai ver que ele tem um pouquinho mais de brilho, mais metálico. E de fato, na faixa ali dos 3 kHz para cima, ele tem um pouco mais de atividade, entendeu? O que mostra esse brilho a mais. Mas também existem fones com uma pegada um pouco diferente que eu ainda enquadraria dentro do que eu considero um tuning natural. Por exemplo, o Duro Taita S. É um fone que, como vocês estão vendo, ele tem menos graves e mais médios, mas ainda assim é um fone que tem uma assinatura que para mim é uma pegada mais suave, mais tranquila. E fones com essa assinatura, na minha opinião, eles costumam se dar bem com tudo, tá? Até pode ter uma ou outra exceção, por exemplo, justamente essa levada um pouco mais brilhante do Chu pode fazer com que ele seja um pouquinho mais seletivo, mas ainda assim é uma pegada bem
generalista de certa forma, tá? Que pra mim, de novo, vai funcionar bem de uma maneira geral, tá? Agora, vamos para um outro lado, tá? Que seria uma assinatura energética, um outro termo que eu uso muito. Um clássico exemplo disso é o KZ ZS10 Pro. Repara só, olha o que você tem. Você tem bastante grave, inclusive na região dos médio graves. Aí nos médios baixos ele tem um recuo e depois nos médio agudos ele sobe e dali para os agudos você tem ali uma série de picos. Esse aumento de graves e essa série de pico nos médios e nos agudos faz justamente com que ele tenha uma pegada mais viva, tá? O que para os meus ouvidos eu considero energético. Compara aqui com o 7 Hz Zero, por exemplo. Olha a maior quantidade de graves, a menor quantidade de médios e a série de picos nos médio agudos e agudos que o ZS10 Pro tem em relação ao fone que seria natural. Um outro exemplo de fone energético, mas que é um pouco diferente, é o CCA-CRA. Ele não tem a série de picos do ZS10 Pro, mas tem ainda mais graves e uma maior atividade ali nos agudos. Ele, para mim, acaba se enquadrando também no que eu já considero uma assinatura em V. Porque esse equilíbrio tonal tá com mais graves e mais agudos é ainda mais forte aqui. O ZS10 Pro, ele ainda é um pouco em V, mas ele tem mais atividade mais para os médio agudos, então ele me parece menos em V. Esse tipo de pegada energética, pra mim, é muito mais interessante pra quando você quiser ouvir um negócio mais animado, sabe? Tipo um pop, uma música eletrônica, um hip hop. Porque você acaba justamente tendo uma sensação muito legal de energia, de empolgação. Mas, obviamente, existe limite pra isso, tá? E tem muito fone que perde a linha aí nessa energia e aí chega num tuning que é simplesmente ruim. Por exemplo, olha aqui o KZ AS10. Cara, isso é um V muito forte, tá? É muito agudo, muito médio agudo, muito grave e nada de médios mais baixos, tá? Isso é o que eu não considero um tuning bom. Mas então é isso, tá? Pra mim, esses são fones energéticos, tá? Com uma curva energética. Agora, e se a gente voltar pro tuning natural e fizer o caminho inverso, tá? Aí, pra mim, a gente vai chegar nos fones que são o oposto dos fones energéticos. Pra mim, são os fones mais estéreis, vamos dizer assim, tá? E um exemplo clássico disso são os fones da Etymotic Research. Mas eu aqui aproveito para falar um pouco mais sobre essas linhas pontilhadas, tá? Por quê? É importante detalhar um pouco mais isso, principalmente esse é o momento de fazer, tá? Como eu falei no início do vídeo que eu ia fazer. Vamos lá. Como eu disse, essas linhas pontilhadas, elas representam o target, ou seja, o que seria a resposta ideal ou idealmente neutra para quem produziu aquele gráfico. O Crinacle tem a visão dele, que é a curva dele, que é a IF Neutral, que é a que está em todos os gráficos que eu mostrei até agora nesse vídeo. Para o Crinacle, essa linha é o que representa a neutralidade. Mas repara que praticamente todos os fones, inclusive os que ele mesmo ajudou a tunar, tá? Nas parcerias que ele já fez com fabricantes, os graves são mais fortes. Por que isso acontece? Pro Crinacle, em resumo, eu já falei isso algumas vezes, neutralidade absoluta é sem graça, tá? Então ele e praticamente qualquer pessoa vai preferir uma resposta mais vigorosa nos graves, tá? Com um pouco mais de volume, de intensidade. Mas de qualquer forma, tá? Essa linha pontilhada representa a visão dele do que seria a neutralidade. Existem várias outras visões que são igualmente válidas. A Etymotic Research é uma marca americana de pesquisa na área de audiologia que tem justamente uma curva própria que é chamada Core-Fig. É basicamente uma maneira de você chegar a uma curva diffuse field diretamente no tímpano. Eu não vou entrar em tantos detalhes a respeito disso, tá? Porque já é uma parada bem mais técnica do que o objetivo desse vídeo aqui, mas o resumo, tá? É que a Etymotic tem a curva própria dela, a Core-Fig, que é bem diferente da curva do Crinacle. Olha só. Essa aqui é a curva do R4S, tá? Em cima da IF Neutral do Crinacle, tá? É um fone da Etymotic. Você tem graves abaixo da linha da neutralidade do Crinacle, ou seja, graves bem tímidos, e o pico ali dos 1 até os 4 kHz bem forte. Ou seja, se a curva do Crinacle for a sua preferência, esse vai ser um fone com nada de grave e médios e médio agudos bem gritantes. Mas olha o que acontece se a gente colocar ele em cima da Core-Fig da Etymotic. Olha como ele acaba quase copiando perfeitamente essa curva. Então o ponto é, se para você a curva da Etymotic for a curva ideal, se esse tuning for o que você quer, o R4S vai ser um fone quase perfeito. Mas para a grande maioria das pessoas, esse target é frio demais, ele é não envolvente demais, ele é muito direto, muito preciso, tá? E pode funcionar bem com gêneros acústicos ou música clássica, por exemplo, mas em geral
é muito estéreo, muito cru. Eu tenho o R4SR aqui, pra mim é uma ferramenta, é um fone que eu quase não uso pra curtir música. E existem curvas que vão justamente na direção oposta, tá? E um dos maiores exemplos disso é a curva da Harman. Eu já falei sobre ela aqui no canal algumas vezes, mas a curva da Harman, ela pra mim, é meio que mais intensa do que a IF Neutral do Crinacle, tá? Ela meio que assume um boost bem forte nos subgraves e tem uma elevação maior na região dos médio agudos. Pra mim, de novo, é um pouco mais intensa, mas eu ainda considero ela uma curva bastante natural, apesar do reforço nos graves. Agora, uma outra palavra que vocês já me viram falar várias vezes aqui no canal é frio, né? O que seria um tuning frio, um fone frio? Pra mim, é um fone que não tem calor, tá? Que tem uma assinatura mais fina, mais aguda. Um exemplo disso é o Sennheiser IE300. E quando a gente olha pra curva dele, dá pra entender. Olha só como é que é a resposta desse fone. O que você tem aqui? Você quase não tem aquela elevação dos médios, tá? O Pina Gain. Então compara aqui com o 7Hz Zero, por exemplo, tá? Que como eu falei, é um fone que pra mim tem um tuning, pra muita gente que tem um tuning excepcionalmente natural. De 1 kHz até 5 kHz, o Zero tem muito mais presença. Essa é a região da presença das vozes. Então pensa, ser mais recuado nessa região faz com que vozes sejam mais distantes, o que traz a sensação de distância, de frieza, entendeu? De falta de proximidade. E não é só isso, olha como o IE300 tem uma quantidade absurdamente maior de graves e muito maior de agudos. Isso acaba fazendo com que esse recuo nos médios seja ainda mais evidente, tá? Porque ele está sempre em relação aos graves e agudos. Então, para mim, esse é um fone muito frio, com uma curva que a galera até chama de curva em nu, tá? Ao invés de em V, porque existe um incremento mais forte nos graves e agudos e mais jogado para os extremos, tá? Realmente assim, para os subgraves e para os agudos altos. Um outro exemplo dessa diferença clássica entre um tuning mais quente e um tuning mais frio, ainda na Sennheiser, acontece quando a gente compara o HD600, que era meio que a epítome do tuning antigo da Sennheiser, com o HD800, um fone mais recente que representou o tuning mais recente da Sennheiser. Eu já falei várias vezes sobre como, para mim, o HD600 é um fone que tem um tuning muito natural e a linha do HD800, por melhor que seja, representou justamente uma outra direção no tuning, tá? Uma direção muito mais fria, muito mais distante. Então, olha só, você tem graves muito próximos, mas olha como o 600 tem mais médios e médio agudos e menos agudos. Olhando o gráfico, a diferença de tuning fica muito evidente entre os dois. Um outro caso interessante acontece quando a gente vai analisar os fones da americana Grado. A Grado é uma marca com um tuning muito próprio, venerado para rock, porque tem uma pegada muito direta, muito crua, sabe? Com médios muito na cara. Olhando as medições, dá para você ver exatamente onde é que está a magia da Grado, né? Tá aqui, nesse pico violento dos 2 kHz. Claro que não é só isso, tá? Existem outros fatores que vão contar, mas é o que todos esses fones têm em comum, entendeu? Todos os grados têm essa elevação, né? Esse é o tuning da Grado. O ponto aqui, como vocês estão vendo, quando a gente começa a se aprofundar um pouco, as coisas começam a ficar mais claras, né? A gente começa a entender melhor isso, né? Quando a gente começa a testar fones e ver medições, várias coisas começam justamente a ficar muito mais explicadas. A gente começa a entender melhor o que a gente está ouvindo e com o tempo vai ficando mais fácil ter alguma noção do tuning dos fones olhando para esses gráficos de resposta em frequência. Mas existem problemas. Primeiro, assim, tá? A gente só consegue ter uma ideia sobre isso, né? Como eu já falei antes num vídeo onde eu abordei esse assunto, tá? Esse vídeo aqui em cima, caso você não tenha visto, veja. Os gráficos servem como um parâmetro básico. Uma coisa é eu estar ouvindo o fone, olhar para o gráfico e aí ter uma explicação do que eu estou ouvindo. Mas eu já cansei de passar por situações, cara, onde a medição de um fone não batia exatamente com a maneira como eu escutava o fone. E eu também já vi situações onde por medições um fone não parecia grande coisa, mas quando eu escutei eu achei maravilhoso, tá? Já aconteceu várias vezes. Fora que existe um fenômeno também curioso no áudio, que é o seguinte: o que a gente está ouvindo, no final das contas, é um conjunto, tá? E às vezes, você diminuir uma região vai fazer com que outra pareça mais alta, né? Você vai ter meio que uma compensação, um reequilíbrio. Por exemplo, olha esse caso aqui. É o gráfico do Unique Melody Mesh MK2. E agora eu vou colocar o do Moondrop Variations junto com ele. Olha só o que acontece. Repara que a quantidade de agudos dos dois não é muito diferente.
Mas ouvindo, pelo menos no meu caso, o Mesh é um fone que parece ter uma quantidade muito maior de agudos, tá? Os agudos são muito mais presentes do que no Variations. Isso não acontece porque ele de fato tem mais agudos, não. Acontece porque ele tem menos médio agudos. E isso chama mais atenção para os agudos. Inclusive, essa pouca quantidade de médio agudos é uma coisa que me preocuparia só olhando o gráfico. Mas quem acompanha o canal sabe que, independente disso, esse é o meu in-ear preferido. Então assim, dane-se que o gráfico não indica uma coisa muito boa. O que eu ouço é fantástico. Um outro exemplo é uma comparação que eu já fiz, do Moondrop 2 versus o 7Hz Zero. O 2 tem um pouco mais de atividade ali nos 3, até os 8 kHz sim. Mas eu acho que isso é só parte do que faz o 2 ser um fone mais brilhante. A quantidade um pouco menor de graves dele certamente contribui, porque faz com que os agudos sejam mais evidentes. Então, às vezes, os gráficos podem dizer uma coisa, mas a nossa sensação ouvindo vai ser outra. O segundo problema é que por mais que nesses gráficos a gente consiga, de novo, ter alguma noção da apresentação geral de um fone, existem muitos pormenores que são responsáveis pelo que a gente escuta, mas que não necessariamente vão aparecer, tá? Ou vão se fazer evidentes por meio de um gráfico. Tanto por não serem determinados simplesmente pela resposta em frequência, ainda que influenciados por ela, tá? Como, por exemplo, sei lá, velocidade, transparência, detalhamento ou resolução, quanto também porque eles vão depender também de aspectos muito específicos da resposta de um fone, tá? Que vai estar lá no gráfico, mas você não tem como ter noção da influência daquilo ali. Por exemplo, quando eu digo que um fone tem, sei lá, graves com uma bela sensação de textura ou agudos muito físicos, eu sei que em grande parte essa percepção vem da resposta em frequência, né? Ou do tuning de um fone. Mas o que é exatamente? E não dá muito para dizer, entendeu? O que faz os graves serem assim, né? E também tem a ver com outros fatores que não são a curva de resposta deles, justamente. Velocidade, resolução, detalhamento e tal. Então, no final das contas, os gráficos são uma bela ferramenta para você ver justamente o tuning geral dos fones. E aí, cara, o primeiro passo para você entender melhor esses tunings é você conhecer as diferentes curvas target. Por exemplo, como eu já falei algumas vezes, o Crinacle tem a IF Neutral, tá? Que é a curva assim, com a qual eu tô mais acostumado, porque é onde eu vejo medições há muito tempo. Então, comparando a resposta de um fone com a IF Neutral, eu já consigo ter alguma noção por alto de como é que esse fone vai soar, porque eu já conheço um fone tunado pela IF Neutral, entendeu? Então eu conheço o parâmetro. Mas além das curvas acadêmicas, tá? Como a Corfig ou a Harman, por exemplo, que eu mencionei aqui, também existem outros avaliadores com as suas curvas ideais. Por exemplo, o Hawaiian Bad Boy do Bad Guy Good Audio Reviews, ele tem a sua, tá? É uma curva mais pesada nos graves. Aí você tem o Mark Ryan do Super Reviews, que já tem um equilíbrio bem diferente ali nos médios, com uma curva diferente nos graves também. E assim, esses gráficos, eles representam justamente o que são os tunings ideais para essas pessoas ou para essas empresas, entendeu? E partindo dessa base, né, ou seja, você conseguindo entender como é que é a curva de cada um deles e como é que, mais do que isso, né, elas batem com o seu gosto pessoal, você pode olhar as medições e começar a entender e assimilar quais são os tunings diferentes, tá? Como é que eles são, né? O que é um tuning natural, o que é um tuning energético, o que é um tuning em V, o que é um tuning mais escuro e o que é um tuning mais brilhante, por exemplo. Né? E também você vai poder ficar alerta para aqueles que parecem ser tunings não muito bons. Mas não se esqueçam que, como eu já falei antes, tudo isso é simplesmente uma base. Nada substitui ouvir um fone. Mas assim, pelo menos, você vai poder tomar decisões um pouco mais informadas, porque você vai saber como o seu gosto bate com o gosto do avaliador e julgar fones diferentes, né, com seus tunings diferentes. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.